gente! Estou aqui hoje para fazer essa maquiagem, que foi a maquiagem que eu usei no gala que eu fui com a Chanel na semana passada. Eu tava na dúvida se eu ia fazer esse tutorial, mas várias pessoas pediram. E aí eu acabei fazendo. Bom, eu amei essa maquiagem, então no fim foi bom fazer mesmo, pra deixar registrado e compartilhar com vocês. É um olho preto bem marcado, como vocês estão vendo, mas tem uma coisa de tons assim de sombra que não é preto normal. Ele não é aquele esfumado tão perfeito e até inclusive eu prefiro ele passado algum, sei lá, uma hora. Eu acho que ele meio que se ajeita, sei lá, se encaixa e fica ainda melhor quando você já viveu algumas horas. Ele é um olho que não é pra ficar perfeito, mas enfim. Acho importante falar isso, né? Pra gente abraçar o que é um pouquinho mais podrinho, assim, não tão perfeito. Esse não é um vídeo publi nem nada. Eu usei a maioria das coisas da Chanel porque era um evento que eu tava com a Chanel e a gente gravou vários conteúdos, porém não gravou esse tutorial. Tem algumas outras coisas que vocês vão ver, mas assim, óbvio que dá pra reproduzir essa maquiagem com... O mais importante dessa maquiagem é o lápis preto, isso eu tenho certeza que vocês têm em casa, então o resto dá pra adaptar. Vamos lá. Bom, então, vamos lá. Eu vou... De base, eu usei duas diferentes. Claro que você não precisa usar duas bases diferentes, mas elas mandaram as duas e eu queria experimentar. Na verdade, a Vita Lumière Aqua eu já super conheço. E ela é mara, ela é bem levinha. Pra quem gosta de base leve, essa aqui é uma super opção. Mas elas mandaram essa também, que é a Ultra Letan Velvet, que é maravilhosa para as brasileiras que gostam, enfim, que não gostam da pele oleosa e querem uma base que deixe bem sequinha. Então, o que eu fiz? Eu comecei com a Vita Lumière Aqua, fiz uma primeira camada de base no rosto todo. E aí eu usei a Letan Velvet pra só dar um pouco mais de cobertura, meio assim no centro do rosto. Ficou uma coisa, uma pele leve, porque eu acho que esse olho mais marcado combina com uma pele um pouco mais leve, mas com cobertura onde precisa. Se você... no caso, vai usar, né, uma base só, como as pessoas normais, minha sugestão é... Ai, olha, eu já fui fazendo duas camadas com esse aqui, me empolguei. Minha sugestão daí é fazer... Faz uma primeira camada com a base e se você precisar de mais cobertura, você faz com um pouco de corretivo. Ou você vai fazendo camadas de base até conseguir o tanto de cobertura que você quer. Então vai ser um pouco, e aí a Velvet, que eu usei mais aqui assim, nesse centro. E aí bem... só um pouquinho de produto que espalha pro fim. Como era uma coisa que eu ia fazer bastante foto também, por mais que eu goste da pele leve, precisa ser um capricho, né? Não é a pele do dia a dia. Nossa, como eu tô divagando sobre a pele hoje, né? 2 minutos falando sobre pele, parabéns. Corretivo eu usei o da Laura de sempre. Flawless Fusion. Espalhei com o meu pincel de sempre também. Eu sempre dou uma reforçada no espalhamento com o dedo nessa parte do canto interno, que eu acho que sempre precisa de um capricho. E aí, usei um pouco de Laura também, só pra mesmo motivo. Uma pele pra durar e tal. Daí eu faço um pouquinho mais de corretivo. E onde precisa mais cobertura, tipo, com um pincel mais pontual, que daí você acerta bem na mira de onde precisa e não fica cobertura onde não precisa. Eu acho que não gosto de virar a boca, porque como eu vou fazer batom nude, já vai entrando no clima. Daí eu usei o pó da Hourglass, o Ambient, é o de sempre, o Luminous Light, mas aqui é a paletona que eles lançam todo ano no Natal. E aí acabou de chegar pra mim e eu estou amando. Então esse pó eu adoro porque ele tem essa pegada mais luminosa. E aí eu usei o bronzer daqui mesmo pra fazer o contorno, porque ele é um pouquinho mais escuro. E aí eu fiz uma outra coisa que eu vou mostrar pra vocês. Se você achar que seu contorno pode ter ficado um pouco marcado demais, você pode pegar um pó bronzer. Pode até ser o mesmo, mas eu gosto muito desse aqui, que é o bronzer do Le Beige. Esse não é o mais escuro, esse é o número 20. Tem mais escuros. E aí eu uso ele com um pincel mais fofo, meio que pra dar uma aquecida geral na pele. E aí também suaviza o contorno. E daí, blush, eu usei esse aqui que eu tô usando direto da Gillian Dempsey, que é o Cheek Tint.
para devolver um rosinha. Dando batidinhas para não tirar o que você passou por baixo. Tal coisa. E aí, sempre, por exemplo, essas marquinhas que eu tô, que são no lugar que vai, tudo passa por aqui, né? O bronzer, o blush, é bem legal. Então eu faço sempre depois um retoquezinho do corretivo, bem pontual mesmo. E aí fica tudo certo. Então, quando tem marquinha, espinha nessa área que vai o bronzer, o blush e tal, é mais chato mesmo de esconder. Mas o segredo é não ficar ansiosa e fazer aos poucos. Tipo, faz, daí depois passa, daí depois você faz mais um pouquinho e daí dá certo. Penteando a sobrancelha para fazer o olho. Tá, eu usei vários produtos, na verdade, que não facilita muito, mas o importante desse olho é o contorno bem preto e uma sombra esfumada que não seja preta, mas também não é marrom. Então o que eu fiz? Eu fiz o quentinho porque eu gosto de fazer o quentinho na pálpebra, mesmo que eu vá fazer um olho que não é o foco, o seu quentinho. Então eu usei essa paleta aqui, enfim, são as paletas novas da Chanel de sombra, que é uma coleção toda de olhos. E aí eu usei essa aqui pra fazer o quentinho, mas você poderia fazer esse truque usando o bronzer mesmo, ou o produto que você usou pra contorno, ou seu blush. Essa aqui você pode substituir. E aí eu misturei, porque eu tava com muita vontade de usar, na verdade, a que eu tinha na minha cabeça todo o tempo era essa aqui, que eu queria usar esse cinza chumbo. Essa aqui é a paleta da coleção Noir et Blanc, que inclusive é o meu esmalte também, que é dessa coleção. Que é aquela que eu fui ver em Paris, que eu fiz o vlog, que a gente foi no apartamento da Coco Chanel, etc. Eu queria muito fazer o olho meio cinza chumbo. Só que daí, quando eu recebi essas paletas da coleção nova, eu amei esse tom de verde. Então eu acabei colocando um pouquinho desse verde também. Então você não precisa usar tudo isso que eu vou mostrar. Mas se você tem uma paleta que eventualmente tem tons escuros um pouquinho diferentes, vale misturar, tá? E aí por cima eu passei esse aqui que também é da Noir et Blanc, que é um top coat com brilho escuro. Então é bem lindo. E aí de lápis, eu usei dois também. Porque, aí, mesma coisa, eu queria fazer o olho cinza chumbo, então eu usei esse lápis que é o Blackwood, que ele é tipo um preto, que não é um preto puro. E aí isso foi o que vai ser o que eu vou começar. E aí eu usei o preto puro mesmo, só reforçando na linha d'água por último. Então vamos lá. Eu comecei fazendo o quentinho do olho com a sombra mais avermelhadinha, marrom, assim. Eu acho que não tem problema essa coisa de misturar tom quente e frio. Realmente não tem problema nenhum. E eu sempre gosto de dar essa realçada do côncavo com marrom, porque daí não fica tão pesado, sabe? Porque na verdade a ideia desse olho não é fazer um esfumado escuro tão longo. O esfumado bem escuro é mais rente assim no contorno. Então esse marrom no côncavo dá uma equilibrada boa. Daí eu passei então o primeiro lápis, que é o Blackwood. Então, na verdade, eu comecei por baixo. E aí naquele esquema que vocês já estão cansados de ver eu fazer, mas sempre vale reforçar, que é pintar borrando. Com um pincel menorzinho, você esfuma. Aqui dá pra esfumar também com cotonete e até com o dedo. Aqui, ó, a pontinha dele, eu já subo e já esfumo um pouco pra cima. Depois eu vou passar em cima também. Não é pra fazer um gatinho nesse olho. Ele não é um olho gatinho, mas ele vem aqui na ponta. Como vocês podem ver, só de fazer isso já dá um mega impacto. Por isso que eu falei que essa maquiagem é muito fácil. Porque, na verdade, só de você fazer esse preto bem no contorno, olha a diferença que dá, né? Isso é realmente a coisa mais importante. E aí, passa aqui na rente aos cílios de cima, bem, e esfuma. Daí, vou começar a vir com as sombras. Então eu vou usar a cinza chumbo, essa aqui, pra esfumar em cima disso aqui. E aí é meio que um esfumado, vai um pouquinho pra cima, mas não é pra ir tanto pra cima. Tipo, esse tanto tá bom. Você vai um tanto, hein?
Não precisa ser muito, mas também não precisa ficar só no contorno. E aí eu vou passar um pouco da sombra cinza também, rente as cílios de baixo. Quem tem paranoia com olheira, eu recomendo ainda assim experimentar. Fazer, talvez não no dia de sair, porque depois é ruim de tirar. Mas assim, não se limite pela sua olheira na hora de esfumar embaixo. Porque esse olho, ele precisa desse equilíbrio de cima e embaixo. E não vai marcar mais sua olheira, simplesmente vai ficar um olho esfumado. E aí eu vim por cima com a sombra verde musgo, tipo assim, ó. É por cima mesmo. E aí, esses pincéis da Chanel são muito bons, porque eles são, tipo, dois lados. E aí tem de sombra, tem dois tipos, e tem o de corretivo que eu amo. Ele mora na minha bolsa, de corretivo, porque quando eu preciso retocar, tá, o corretivo assim no meio do dia. Então, ó, um toque meio verde. Eu vou só reforçar aqui, que eu achei que ficou meio engraçado. E um pouco mais do cinza chumbo nesse canto aqui, que eu achei que faltou. Mas isso aí é assim, né? Daí você vai já fazendo os ajustes. Mas vocês viram que não é uma coisa complexa. Tipo, passa o lápis, esfuma, passa uma sombra, esfuma, passa um pouquinho de outra sombra, ou não, esfuma. Acabou. Então, eu vou fazer o outro olho ficar quieta. Lá vou eu falar, sendo que eu vou querer ficar quieta, mas eu queria só lembrar que esse é um olho mais rock. E no rock não tem essa de perfeição. Realmente ele é um pouco mais podrinho. Ele não é aquele esfumado, tipo, desenhadíssimo, sabe? Ele tem uma pegada um pouco mais punk. Então passo o lápis por cima também. Já foi um pouco mais aqui no outro. Daí vem a sombra cinza chumbo por cima. Sombra cinza embaixo. O negócio da sombra embaixo é que, além dela dar, né, esse efeito esfumado que a sombra dá e o lápis sozinho não dá, ela também sela o lápis e ajuda a segurar a maquiagem no lugar. Então, só vi vantagens. Bom, agora o verde em cima. Foi muito. Ok, e esfuma. Aí assim, eu sempre acontece isso quando eu tô fazendo vídeo, porque quando eu me maquio normal, sem ser gravando, eu faço muitas vezes o mesmo movimento, eu fico indo e voltando, então no vídeo eu sempre acabo achando que eu não quero fazer 3 horas de tutorial. Mas assim, o importante da maquiagem, de verdade, a coisa mais importante, especialmente quando é um olho mais elaborado, não elaborado, mas mais marcado, é você ter paciência. Não adianta você falar assim, passei a sombra, fiz assim, 1, 2, você tem que esfumar, então isso dá trabalho. E você ir fazendo e vai e volta, põe um pouco mais de sombra, vê, põe um pouco mais, sabe? Isso é o que dá a dimensão no olho. Inclusive agora eu vou voltar lá na quentinha, só que essa aqui, ó, que não é tão escura. E vou passar mais um pouco aqui, pra eles se misturarem e dar uma aumentada no olho também. Como eu comentei no começo, eu usei o lápis. Sempre lembrem de fechar seus lápis, pra eles não secarem. Aí eu peguei o lápis preto, que é o Noir Intense, que é da coleção Noir Blanc também, se não me engano, mas deve ter de linha. E aí eu fiz assim um invisível aqui, literalmente pintando os cílios só pra marcar um pouco mais a raiz do cílio. E passei também só na linha. Aí aqui, ao contrário do jeito como eu sempre faço, eu não fiz borrando, eu fiz só bem na linha d'água mesmo. E aí você dá aquela piscada forte, que ele carimba em cima e embaixo, pra também ficar mais intenso e durar mais. E aí, ó, pode vir até aqui, tá? Com esse lápis preto, esse último. Porque fecha o contorno mesmo e fica bem intenso. Isso aí tem o Top Coat, que é esse aqui que eu já mostrei, também é da Noir Blanc. E aí eu passei só assim no centro pra dar um brilhozinho. Então assim, pra quem quer fazer a versão um pouco mais simplificada dessa maquiagem, o que eu recomendo é foco no preto no contorno, e aí usa um lápis só, pra não ter que ficar fazendo 1000 lápis. E aí pega uma sombra que seja escura, mas não preta e não marrom, pra reforçar em cima do que você esfumou do lápis, e aí põe um pouquinho de brilho por cima. Acabou. Bom, eu vou passar rímel
E aí encerramos. Quer dizer, não, falta a sobrancelha, falta o batom. E o iluminador, muito importante. Da It Rimmel eu usei o Lash Slick da Glossier, porque eu gosto de sempre começar com ele, que ele é um rímel mais leve, que segura a curvatura dos meus teimosos cílios. E ele não borra de jeito nenhum, então ele é o que eu sempre uso também nos cílios de baixo, porque eu sei que ele não vai borrar, transferir, aquela coisa que acontece. O rímel é super importante nesse olho. Apesar de não aparecer tanto, ele dá uma super emoldurada. Enquanto seca, outra coisa que eu sempre faço hoje em dia é usar uma sombra com brilho aqui. Então, mesmo tendo feito o preto, não tem problema. Eu acho que fica muito bonita a maquiagem quando você realça esse canto interno. Esse aqui é um iluminador da Smashbox. Chama Hollywood and Highlight LA Lights. LA Lights, eu acho, é o nome, e a cor é Hollywood and Highlight. Enfim, essa é uma versão miniatura. E aí, enquanto os cílios secam, eu vou passar o iluminador que eu usei. Não poderia deixar de ser o Balm Essentiel, que é esse iluminador da Chanel, que é tipo parece um lip balm mesmo. Ele dá um efeito muito maravilhoso. Esse que eu tô usando é o transparente, que é literalmente só o viço. É viço num bastão isso aqui. E aí tem o outro que é o Sculpting, que ele tem um tico de brilho, mas que assim, você não vê partícula. Mas aí como eu tava com os dois, no caso eu usei um em cima do outro, mas não precisaria. E aí também, antes de encerrar o rímel, também vou passar o batom. Bom, sempre eu começo com o lápis da Kiko, que vocês já estão cansados de ver. Porque eu uso ele pra fazer o contorno e aí eu também já pinto a boca, porque eu gosto que ele dá essa cor apagada. E aí eu usei o Rouge Coco Flash Boy, que é total... Assim, ele virou um dos meus batons master favoritos, porque essa cor é muito perfeita, fica bonito, assim, numa variedade enorme de tons de pele. E até foi engraçado, porque lá no dia que a gente tava se arrumando, todo mundo, no fim, queria esse batom e tava com esse batom, enfim. E aí eu usei o Gloss Crystal Clear, que também é da Noir Blanc. Por que não tá seu nome aqui? Mas é esse aí o nome. É muito linda essa embalagem toda branca, né? Aí eu passei só um pouquinho assim no meio. E aí, encerrando os cílios, eu vou passar esse aqui da Chanel, que é o Le Volume, pra dar volume, como o nome já sugere. Só que como eu curvei meus cílios igual o nariz, porque eu não queria ficar demorando, eu não vou passar muito rímel porque ele vai cair. No dia eu fiz mais direito. E aí, a única coisa que falta é a sobrancelha. Ah, ela reapareceu aqui porque eu passei o iluminador, né? Então você vai e tapa de novo. Não deixa ela vencer. As marquinhas, às vezes elas são chatas, mas você pode ganhar delas. É só ter perseverança. Esse aqui é o lápis de sobrancelha Art Microsculpting, que ele é bem fininho. E aí, como o olho tá mais carregado, eu não vou passar muito, é só mais aqui assim, onde precisa. Pentei a sobrancelha, a minha já é naturalmente bem marcada, né? Então não precisa de mais muito, como o olho já é bem marcado. E foi isso! Pronta! Yay! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se animem para fazer um olho bem marcado no contorno. E a gente se vê no próximo vídeo.